Alô pessoal, beleza? Espero que estejam todos muito bem. Na pauta de hoje eu vou estar falando a respeito da união da esquerda e daquela pessoa que até pouco tempo pensávamos que fosse de direita e agora se mostra um esquerdista de carteirinha. Vou comentar também a respeito da mídia vermelha que perdeu o controle completamente. Novidade alguma, mas este episódio vale a pena comentar. E, é claro, a nossa pauta internacional. Eu sou Eduardo Leitão e se você ainda não é inscrito aqui no canal, dá um cliquezinho aqui embaixo. Se você já é inscrito, confirma se a sua inscrição continua ativa e o mais importante de tudo, deixe o seu comentário, a sua dúvida, a sua crítica, a sugestão. É muito importante saber o que vocês estão pensando. E agora bora pro vídeo. Alckmin e o Nove Dedos fazem juras de amor e possivelmente uma chapa entre os dois possa prosperar. Não é novidade nenhuma que o tucanato é de esquerda, embora por muito tempo tenhamos acreditado que o mesmo fosse um partido à direita. Mas é claro que nos dias de hoje essa narrativa não nos convence mais. Nós vemos Fernando Henrique Cardoso, sim, sabe aquele presidente de direita que nós tivemos por 2 mandatos? Pois é, nunca foi de direita e declara abertamente o seu amor ao PT e o seu apoio incondicional ao Nove Dedos, até mesmo declarando seu voto para o Nove Dedos na próxima eleição. Então há a possibilidade, aventa-se que uma chapa Nove Dedos-Alckmin possa florescer. Não me é surpreendente, contudo, a minha ignorância no passado, acreditando que o PSDB não fosse da mesma caterva do PT, me faz sentir muito mal no presente. Mas o tucanato que agora nós vemos, cujas máscaras caíram, sim, é um partido de esquerda. Uma esquerda limpinha, uma esquerda mais perfumada, mas ainda assim esquerda. E tenta voltar ao poder, ainda que seja se aliando com a petralhada que eles de certo modo desprezam, mas compartilham da mesma ideologia. O Brasil realmente não é um país para iniciante, nem o passado é algo certo, então hoje nós vemos os supostos adversários unidos. E assim termina o grande espetáculo do Teatro das Tesouras. Nós vemos que PSDB, o tucanato e os petralhas são a mesma caterva que sempre foram. Uma esquerda. E vamos agora falar daquele que nós, pessoas da direita conservadora, que clamavam por um governo que nos representasse, essa pessoa que nós acreditávamos que fosse um representante do Brasil, um representante do conservadorismo brasileiro. Sim, ele mesmo, Sérgio Traíra Moro, que agora se filia ao Podemos para lançar uma candidatura, ainda não se sabe a quê, no próximo ano. E não termina por aí. Sérgio Traíra Moro também faz alianças com o Movimento Bumbum Livre, sim, os garotinhos, os PSOL Kids, e mostra então sua verdadeira face globalista. Face esta que nós já conhecemos muito bem, mas ainda assim temos uma certa dificuldade de assimilar. Tamanha foi a confiança que colocamos nesta pessoa. E agora vê-lo neste papel ridículo, unido com PSOL Kids, tentando lançar uma candidatura não se sabe a quê. A presidência, sabe que eu gostaria de ver uma candidatura desta pessoa na presidência? Imaginemos um debate ao vivo com esta pessoa. Sim, ele terá que debater com os petralhas, que o amam, claro, colocou 9 dedos na cadeia, ainda que de forma mal feita, mas o fez. Ou seja, quer ele a caveira. E terá que debater com o nosso presidente, que ele, quando saiu daquela forma indigna do governo, fez acusações infundadas e jamais provadas. Eu não queria estar na pele dele num debate presidencial. Mas eu creio que seja muito pouco provável que ele se coloque neste papel. Acredito, contudo, que ele venha disputar uma vaga no Congresso, seja para a Câmara ou para o Senado. É muito mais provável, muito mais fácil de ter uma eleição, inclusive devido ao sistema eleitoral brasileiro, não é? Com o quociente eleitoral e tudo que faz parte desta jabuticaba. Assim sendo, é muito mais provável que ele tente se adequar e adentrar-se ao Congresso, ao invés de disputar a presidência, que é uma causa perdida. Mais uma vez eu falo aqui, a esquerda o odeia por ter colocado 9 dedos de férias em Curitiba. E a direita o despreza. E falando por mim exatamente, com muita veemência, tenho completo desprezo por esta pessoa,
por ser um traidor, alguém que não se pode confiar. E eu jamais votaria em uma pessoa assim para representar o meu país. Alguém que não inspira confiança alguma. Enquanto juiz, muitos dizem que foi o herói da Operação Lava Jato. Herói? O Nove Dedos está solto. A Operação Lava Jato findou-se. Esse foi o grande trabalho que ele fez, um castelo construído com bases de areia. Então, Sérgio Traíra Moro, eu acho que você está corretíssimo neste momento de se unir a pessoas que partilham da sua capacidade de trocar de lados, a sua dissimulação, que são os PSOL Kids, que são a quadrilha do Tucanato, como, por exemplo, a sua biógrafa tão idolatrada, Porca de Troia, e todos aqueles que nós viemos a conhecer muito bem nos últimos anos. Continue assim. E falando agora da mídia vermelha que perdeu o controle de vez. A jornaleira da CNN, Communist News Network, simplesmente não sabia o que fazer, perdeu o rumo, perdeu o tom de voz, perdeu a presença, perdeu completamente o sentido de ser, a razão. Esta jornaleira começou simplesmente a quase gritar enquanto dava a notícia de que o deputado Daniel Silveira tinha sido solto, celebrando o fato de que as liberdades de Daniel Silveira continuam tolhidas pelo STF. Jornaleira, eu só tenho uma coisa a dizer, hoje foi ele, foi o Alan dos Santos. Amanhã pode ser você, posso ser eu, podemos ser todos tolhidos. Todos nós temos a nossa liberdade agora em risco. Então por que esta gente comemora? O que comemoram? Não se dizem defensores da democracia? Não criticam tanto os anos de ferro, iniciados em 1964? Como podem essas pessoas então celebrar o fato de uma pessoa ter a sua liberdade cerceada? Ter a sua livre expressão tolhida? É uma hipocrisia atrás da outra. A esquerda não tem pudor. É assim são. Mas ver esta jornaleira perder o controle em cadeia nacional foi, assim, algo sem preço. E é claro, quero ressaltar aqui que agora que a Jovem Pan também é um canal de TV, aquela emissora comunista, Communist News Network, já perdeu mais de 60% dos seus telespectadores. E assim há de continuar até que se acabe de uma vez por todas. Porque uma emissora que se dá o luxo de perder Caio Coppola e Alexandre Garcia não merece continuar no ar. Força Jovem Pan, apesar do candil, amanhã há de ser outro dia e a Jovem Pan há de continuar crescendo e esse candil há de encontrar novamente o seu rumo junto aos comunas que tanto gosta. E agora na nossa pauta internacional eu vou falar da Nicarágua. Nicarágua, um país que nós não temos muita familiaridade, apesar de não ser tão distante geograficamente. Pois é, a Nicarágua que agora reelegeu, digamos assim, o sandinista, o senhor Ortega, que prendeu os candidatos que disputavam a eleição com ele. E, é claro, também há mais de 130 presos políticos, presos pelo senhor Ortega, esquerdista, sandinista. E, é claro, fiquei chocado que logo na sequência, o nosso querido Partido dos Trabalhadores, aquela entidade democrática brasileira, o PT, congratulou Ortega por esta eleição democrática. Até quando a esquerda vai continuar nos assolando? Mas eu peço a Deus que ilumine o povo da Nicarágua, assim como eu pedi que desse luz e paz ao povo peruano, que também padece do mesmo mal. Mas a Nicarágua, que já é um país pequeno, um país de pouca relevância no cenário internacional, agora se torna mais afastado ainda de tudo que poderia torná-lo um país, ao menos com um nível de vida digno. Considerado até mesmo pelos Estados Unidos no presente momento como uma ditadura, e que de fato é uma ditadura. Porque, além de tudo, Ortega criou uma lei que o perpetua no poder. Ele pode continuar se reelegendo, falando aqui entre aspas, porque nós não podemos chamar de eleição o que aconteceu, mas esta lei diz que ele pode continuar se reelegendo indefinidamente. Ou seja, está no poder para ficar ou até quando o derrubem, que há de ser bem logo. E na Polônia, que está em conflito com Bruxelas, pela interferência da União Europeia no sistema judiciário polonês, também vem sofrendo
com a sua fronteira, que divide a Polônia com a Bielorrússia, que está sendo invadida por imigrantes. Mas isso Bruxelas não vê. A União Europeia não diz absolutamente nada. É como se o problema não acontecesse. E se a Polônia ousar tentar fortificar a sua fronteira para impedir o fluxo destes imigrantes ilegais dentro do seu território, aí sim estão sendo opressores, estão sendo extrema-direita. Mas quanto a fronteira está sendo invadida da forma que está, com o apoio da Bielorrússia, não se diz absolutamente nada. Impressionante o duplo padrão dos globalistas / esquerdopatas no mundo, não é? Quando os convém, tudo bem, pode, não há problema algum. Mas é claro, se ataca o globalismo, a implementação do globalismo, eles são os primeiros a se manifestar da forma mais violenta possível, com sanções e, quiçá, até mesmo invasões e tomadas de território. Aqui na Hungria, na última semana, tivemos a visita de Marine Le Pen, que é a candidata ao governo da França, a candidata de direita, mas é claro, pela mídia vermelha, como o Euronews, como o Sky News, como o jornal britânico O Guardião, totalmente vermelho, Marine Le Pen, assim como o nosso presidente, é chamada de extrema-direita. Eu tenho problemas em entender a definição dessa gente. O que é extrema-direita? Uma pessoa que preza pelo patriotismo, por valores, por princípios, por moral e ética? Conservadores, então, por assim dizer? Então estes são a extrema-direita? Mas eu acho mais interessante que para essa gente não existe extrema-esquerda. Existe extrema-direita, existem os partidos representantes de centro e a esquerda, mas não há extrema-esquerda. E para fechar nossa pauta internacional aqui, eu queria lembrar o que aconteceu na semana passada em Portugal, quando o presidente de Portugal convocou novas eleições para o Congresso, assim dissolvendo o parlamento corrente. Como seria bom se isso acontecesse no Brasil, não? Um novo parlamento, onde nós tivéssemos a oportunidade de eleger pessoas com o mínimo de dignidade. E se fizéssemos o contrário, assim teríamos completa responsabilidade pelos bandidos que lá estão, o que é o caso no momento. Então, desejo tudo de melhor para Portugal e espero que o povo de lá saiba eleger representantes dignos dessa vez. Porque se fizerem de forma errada mais uma vez, merecerão o destino que podem vir a ter. Bom, pessoal, com essa eu vou ficando por aqui. Fiquem todos muito bem e até o próximo vídeo. Valeu!